Eu sou Ernesto Alves, tenho 28 anos, nasci no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e migrei para o interior de São Paulo quando eu tinha 3 anos. Quando eu tinha 13 anos, 10 anos depois, eu comecei a pintar, interessado motivado pelas senhoras que faziam um curso de terapia, de pintura de terapia na Casa Paroquial de Montemor. Depois eu comecei a pesquisar sobre os artistas da semana de 22, do ano de 22 no Brasil, que tinham sido os modernistas, e me parecia muito interessante a ideia de que essas pessoas voltavam com muita cultura da Europa e que fizeram de fato uma diferença grande na cultura do país, reacendendo a chama de uma cultura independente, né? E mudei para o Canadá quando tinha 18 anos para aprender línguas. Ainda não havia a possibilidade de estudar arte, então eu sempre tentava cavar achando que pelo menos viajando eu poderia conhecer coisas interessantes e assim materializar um mundo sensorial que eu queria. Em 2010 eu fui convidado para estudar no Instituto de Belas Artes do Marrocos, né, depois de uma carreira meio que naif até então, né, eu estudava só a partir do que eu sentia e do que eu via no mundo exterior. Depois do Marrocos foi muito interessante porque eu tive um contato de fato com uma escola muito importante, que é a Escola Espanhola de Pintura, né? Então ela não decai, não sofre decadência como sofreu a nossa escola de pintura no Brasil. Então eu tentei agregar o máximo possível de valores e o máximo que a escola me oferecia. Aprendi a escultura e a pintura lá. Fiquei 2 anos estudando como aluno livre, conheci pessoas maravilhosas, grandes artistas, e voltei para o Brasil em 2012 para começar uma nova etapa da minha carreira artística. Então, em 2012, com a morte do Lucian Freud em 2011, eu estava fervendo para criar algo de forma que fosse legítimo, que defendesse também valores artísticos perdidos ao longo dos anos. E comecei a pintar de novo, com outra perspectiva, visando tudo que eu não fazia antes. Menos naif, né, mais intenso. Então, se vocês quiserem conhecer o meu mundo, vou lhes convidar para entrar no meu quarto e na minha mente. Por favor, venham comigo. No plans on my mind, no colors in the rainbow, and no way to go. Darkness for a friend, all my apologies. No sun for a boy, no place for joy. Message for someone, SOS for a light. Hold me till the end of night. E Ernesto, o que te inspira a pintar? A pintar? Bem, desde os primeiros quadros, quando eu era mais adolescente, ainda que não podia me expressar da mesma forma que posso agora, o que me inspirava a pintar é o que eu vivia, as pessoas que eu conhecia, a música. Nessa idade eu pintava muito músicos, porque eu vivia num ambiente noturno, trabalhava à noite, assim eu conhecia muita gente boêmia, e elas me inspiravam, a vivência, a experiência, a música, como elas se comportavam, o sofrimento das pessoas. E eu lembro bem também que gravo uma frase de um artista brasileiro muito legal, que é o Cícero Dias, um dos grandes artistas brasileiros, e ele falava que um pintor tem por obrigação registrar o seu tempo, a sua experiência. Assim, os quadros que eu faço agora não tem nenhum intuito de que eles sejam vendidos imediatamente. Faço ele porque encontro nas pessoas que estou pintando, ou nos lugares, nos interiores e até mesmo nas paisagens, eu mesmo. Então o que me inspira é o mundo, as pessoas. Obrigado. What else could I be? Did I choose my destiny? Wanna wake up? Então, Ernesto, qual é a história deste quadro? Esse quadro eu comecei a pintar ele em Paraty. Eu morava nesse quarto,
e essa moça aqui era minha namorada. Aí eu sempre tive a fantasia de pintar as duas meninas numa cama. E achava isso uma coisa interessante, provocante, né? Então, mas como eu não tinha as duas meninas, eu tive que pedir para minha namorada deitar de um lado e depois voltar e deitar do outro lado, para me compor a cena com as duas mulheres. E para mim também foi uma descoberta, porque tive em contato com uma experiência diferente fazendo esse quadro, com a observação das pessoas, a expressão no rosto das pessoas quando elas veem os quadros. Então eu também tinha essa vontade de jogar um pouco de ácido na pintura, algo como o Lucian Freud fazia, uma intenção provocativa de mostrar o que há no seu subconsciente, nos seus desejos, ilusões e alusões. E tem relações entre este quadro e o Marrocos? Sim, sim. Antes do Marrocos eu não poderia pintar esse quadro, porque ele não conhecia as técnicas da pintura. E o encontro com as técnicas, que antes das técnicas havia uma relutância enorme entre aprender, o medo da escola, é que eu aprendi que a técnica é externo e o sentimento interno. Então uma boa pintura vai ser uma materialização dessas junções. E tudo que eu posso pintar agora, eu trouxe do Marrocos, a luz, as cores, né, a intensidade. E agora escolhi esse lugar para trabalhar? Sim, sim. Esse lugar é a casa de um artista muito importante, que já morreu, chama-se Ivan Maquette. Ele, o Vinícius de Moraes e outros poetas já utilizaram desse mesmo espaço para compor no passado. Então, quando tive a oportunidade de morar aqui, era para mim como uma criança, né, numa casa de brinquedo. Esse daqui eu pintei em ouro preto nos primeiros meses que eu cheguei e tinha exatamente a ideia de retratar o que eu vejo na cidade, que são os jovens, a vida da cidade, ela está manifestada pelos jovens que vivem nessas casas, né, que habitam esses ambientes e dão vidas a ele. E também tentando abordar um pouquinho a ideia de que, né, os jovens estudantes estão aí sempre se divertindo e felizes da vida com as festas. E esse daqui eu pintei em Paraty, uma amiga que tinha muito interesse em fazer um quadro mais expressivo com uma modelo ao vivo, e ela foi super gente boa e gostou da ideia. Então o meu melhor quadro até o momento, eu julgo que é esse daqui. Aqui a gente trabalha um pouco a aquarela, que é uma técnica muito interessante para pintura. Geralmente quem não conhece a aquarela não faz uma boa pintura. É uma técnica muito leve. Eu gosto muito dos gatos. Aqui também tem outros quadros, por exemplo, tem a Serena, também é um trabalho de Paraty, que eu comecei a ter muito interesse pelo universo feminino, tentar mostrar a sensualidade das mulheres. Esse quadro aqui, eu espero um dia ver ele numa bela coleção francesa. Depois também temos, por exemplo, nessa casa, que é uma casa maravilhosa, tem muitos moradores de muitas de diferentes idades e experiências. Essa é a Dona Désia, a minha modelo mais viva de todos os tempos, e acho que sempre vai ser a modelo mais incrível que eu já tive, porque ela guarda a história junto com ela, a lucidez, e isso me motiva, sem dúvida, a modelo mais ilustre. Essa daqui é a dona da casa, a esposa de Ivan Maquette, que me recebeu. Então eu notei que de todos os artistas que passaram por aqui, nenhum dia retratou ela. Porta também a beleza botticelliana. Ela é conhecida como a musa de Botticelli, e o seu artista ela chamava assim. Ela e a Sofia Escudeira, a cachorrinha Mel.